de pesquisa operacional 2. Agora nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre outras possibilidades de formulação matemática para o problema do caixeiro viajante, tá? Basicamente o que a gente tinha comentado era o seguinte: olha, eu posso pegar a formulação matemática aqui e colocar no GUSEC, né? Agora, o que era o detalhe que chamava muito a atenção? Repara que aqui, ó, eu estou colocando restrições relativas à eliminação de ciclos de forma manual, né? Mas é uma coisa também bastante cara escrever a formulação matemática desse jeito, porque aqui eu tenho um volume muito grande de ciclos que eu devo tentar evitar, tá? Então, só para a gente ilustrar esse ponto, vamos ver o seguinte: quantos restrições eu vou ter que construir para eliminar ou para evitar subrrotas, né? Aqueles ciclos. Vamos fazer o seguinte: primeiro eu tenho que ter a noção de combinação. O que é combinação? Combinação é tal que fornece o número de maneiras que um conjunto de n elementos pode ser combinado para formar subconjuntos contando x elementos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, como é que eu escrevo isso em termos matemáticos? Combinação de nx a x, tem essas notações, e o resultado para você calcular esse número é n fatorial dividido por x fatorial vezes n menos x fatorial, tá? Vamos dar uma olhadinha melhor com um exemplo numérico para a gente entender isso. Ó. Suponha que eu tenho aqui 5 opções de cápsulas de café. Eu quero formar presentes, né? Só que os meus presentes têm que ter 3 opções de cápsulas de café. Aí a gente vai cair no seguinte problema matemático: como é que eu combino essas 5 opções de cápsulas que eu tenho em grupos de 3? Só que não pode ter todas as opções iguais. Vamos ilustrar isso. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho A, B, C. Se eu trocar o C pelo D, eu já formei um pacote diferente desse outro, porque tem uma diferença. Aqui já eu tenho duas diferenças: A e A é igual, mas B e D não é, C e E não é. Então isso é uma solução, isso é outra solução de combinação, né? De 3 opções de cápsulas dentro das 5 que eu tenho. E como é que eu sei qual é o número de combinações que eu vou ter, de presentes, no fim, que eu posso formar, distintos, né? Com pelo menos uma distinção, com pelo menos um elemento distinto. Combinação de 5 fatorial, que é o número aqui de cápsulas que eu posso escolher, dividido por 3 fatorial, que esse 3 fatorial aqui é o tamanho, o número de elementos para formar a combinação, vezes n menos m aqui, né? Então seria aqui o total de cidades, ou total de cápsulas, desculpa, pelo o número de elementos para formar uma combinação, tá? Isso dá 10. Legal. Então agora vamos pegar e aplicar esse conceito aqui para as nossas restrições relativas a evitar subrrotas. Então aqui eu tenho aqui, para evitar subrrotas de tamanho 2, eu vou fazer combinação de 5 cidades, 2 a 2, dá 10. Combinação de 5 cidades, 3 a 3. Então nesse caso aqui, ó, isso aqui vai me dar 10. Então eu tenho 20 subrrotas, se fosse o problema de tamanho n igual a 5. Né? Legal, está escrito aqui, ó, o total de restrições está dado. E se o n fosse 16? Bom, aí a coisa piorava. Por quê? Porque agora, para eliminar ou para evitar subrrotas de tamanho 2, vou precisar de 120 restrições. De tamanho 3, 560. Isso vai piorando, tá? E ainda tem um detalhe: eu vou ter que somar todos esses valores, 120, 560 e assim por diante, para eliminar subrrotas. Tudo bem? Então, o que a gente tem de opções de alternativas? Tem essa informação aqui que eu tirei desse paper, né? A Survey on Different Integer Programming Formulations of the Traveling Salesman Problem, problema do caixeiro viajante. E aí o que acontece? Essa primeira formulação que a gente estudou é uma formulação de 1954 que eliminava subrrotas desse jeito aqui, tá? É do Dantzig, Fulkerson e Johnson. Dantzig é o pai do simplex, foi ele que criou. Bom, a outra opção de formulação é a formulação sequencial, obtida em 1960, que é basicamente o seguinte: eu vou ter uma variável real de índice i, onde i não pode ser igual a 1, a cidade 1,
E agora a minha restrição ela vai ser o quê? U de I menos U de J mais NX e J menor ou igual a N menos 1 para qualquer I e J pertencente a N menos a primeira cidade aqui. Tá? Essa é a formulação sequencial. Eu tenho uma outra formulação que é a formulação baseada em fluxo, que eu vou ter uma variável que indica o fluxo num determinado arco, que é a y de ij, e vai ter todas essas restrições associadas a ela. Tá? Bom, a gente nesse artigo aqui, ele mostra um resultado interessante, uma comparação entre várias formulações, e ele mostra que para n igual a 10, ou seja, o número de cidades igual a 10, para um exemplo com 10 cidades, ele vai ter um desempenho em segundos de cada método. Repara que a sequencial, a convencional, como é que ele fez? Primeiro ele resolveu sem subrota. Aí ele viu que a solução que ele estava obtendo não era boa. Então ele colocou subrotas de tamanho 5 para não deixar formar. Aí falou, ah tá, tentei rodar, mas não foi suficiente. Formaram subrotas de tamanho 3. Aí ele foi lá e botou subrotas de tamanho 3. Formaram subrotas de tamanho 2. Aí ele foi lá e botou. Qual foi a subrota aqui que eu não coloquei? 4, por exemplo. Então ele foi colocando incrementalmente conforme a necessidade, porque daí ele ganha tempo. Apesar de dar trabalho, porque você vai ter que rodar, ver quem que está sendo atendido ou não está, e vai colocando as restrições de subrotas. Ah, foi uma subrota de tamanho 5, uma subrota de tamanho 3 que ele formou, então vamos tentar evitar isso, tá? Aqui a gente tem embaixo a formulação sequencial, que a gente vai ver também. Aí aqui a gente tem a formulação de fluxo, que também a gente vai estudar, tá? Que são boas formulações aqui, o tempo computacional é baixo, tá? Legal. Então nas próximas aulas, pessoal, eu vou mostrar para vocês novas formulações do problema do caixeiro viajante que vão facilitar a nossa vida, vai ficar mais fácil de colocar no GUSEC e também vai deixar que o nosso programa consiga resolver problemas de um porte um pouco maior, tá? Obrigado aí, uma boa noite e espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau.